Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos começar a segunda aula, de onde a gente parou, tá? Eu vou terminar com vocês a noção intuitiva de limite, não nessa aula, talvez nas duas próximas, mas eu queria deixar bem claro o seguinte: isso que a gente fez até agora na primeira aula não é matematicamente formal, mas é algo mais básico, mais palpável, para que vocês possam enxergar como que funciona o limite de uma maneira simples e prática. A partir dessa aula eu vou tentar formalizar com vocês, utilizando algumas simbologias, para generalizar aquilo que eu estou querendo explicar para vocês, tá bom? Então, só para reforçar aqui. O módulo de x menos 1 é a diferença do 1 com o número que eu coloquei. Como assim? O 0,1 é a diferença de 1 e 0,9, certo? O 0,01 é a diferença de 1 e 0,99. E assim por diante. E essa diferença vai ser 0,1 se a diferença da função com 3 for 0,2. Como assim? O f de x é 2,98. Qual que é a diferença de 2,98 e 3? 0,2. Essa é a diferença. Qual que é a diferença de 2,998 e 3? É 0,02 e assim por diante. Portanto, se a diferença do número x que a gente pode pegar aqui, por exemplo, nesse caso é 1,1. No primeiro é 1,1. Com 1 é 0,1. Essa diferença 0,1 vai acontecer. Se ela acontecer, então essa aqui acontece. Se essa aqui acontecer, a 0,01, então essa aqui acontece. Uma depende da outra. Se a diferença é 0,001, que é 1,001 menos 1, acontecer, então o 2,998 menos 3 vai ser 0,002. Portanto, um puxa o outro, certo? Portanto, agora nós vamos generalizar essas diferenças. Uma diferença depende da outra. Portanto, se 0,1 existe, então 0,2 acontece. Então, vamos exemplificar. A diferença ou módulo de x menos 1, que é o 0,01 e etc., nós vamos chamar de deltinha, que é o delta minúsculo, certo? E o epsilon, que é a hipótese, nós vamos chamar de... Opa, já falei aqui. E a diferença aqui de f de x menos 3, que é o 0,2, 0,02, etc., nós vamos chamar de epsilon. Beleza? Então é assim que nós vamos generalizar. Então, só para retomar. Se 0,1 acontece, então 0,2 acontece. Se, então. Se, então. Isso aqui é uma proposição matemática, tá bom? Portanto, eu posso garantir para vocês, baseado nesse exemplo que a gente está fazendo dessa função do 2x mais 1, que 0 menor que módulo de x menos 1 é menor que o deltinha, então o módulo de f de x menos 3 é menor que epsilon. Como assim um menor que o outro? Porque, por exemplo, o deltinha e o epsilon representam números extremamente pequenos, porque a tendência é que eu aproxime cada vez mais do 1, o x no caso, e o f de x aproxime cada vez mais do 3. Portanto, quanto menor o x, essa diferença, mais próximo do número que eu quero. Por exemplo, eu quero algo próximo de 3, 3,00001, 3,00002. Esse 0,0002 é o meu epsilon. Portanto, quanto menor for esse número, na hora que você for escrever ele fica grande, né? Mas 0,00000002, quanto menor ele, mais próximo de 3. Por isso que aqui, quanto menor 0, menor que a diferença, menor que o deltinha, então o módulo da diferença de f de x menos 3 é menor que epsilon. Então esses dois números aqui são dois números extremamente pequenos. Como vocês puderam observar aqui no exemplo de cima, na aula passada. Começou com 0,1, 0,01, 0,001, 0,2, 0,02. Essa diferença, que é o epsilon e o deltinha, cada um para o seu lugar, cada vez diminui. A diferença fica cada vez menor, com mais zeros à esquerda possível. Beleza? Então, essa é a minha anotação mais genérica possível, certo? E lembrando aqui, 0 menor que módulo de x menos 1, aqui não vai ser igual a 0.
Apesar do módulo permitir igualdade, nesse caso aqui não vai ser igual a zero. Por quê? O x, lembra lá no começo, a gente estudou que ele é diferente de 1, porque o x ele vai tender a 1. Vai ser 0,99999, 1,000, vai ser algo muito próximo de 1. Esse é o limite, encontrar algo muito próximo, tá bom? Portanto, nunca vai ser igual, certo? E o mesmo vai acontecer aqui. Nunca vai ser igual a 3, sempre vai ser muito próximo de 3, e Δt e ε são números extremamente pequenos, que representam essa aproximação muito próxima. Ficou estranho, né? Mas é assim mesmo. Beleza? Então aqui vamos analisar aqui os nossos exemplos, certo? Nós temos aqui em cima, que a gente tinha colocado, o módulo de x menos 1 é igual a 0,1. Então, o módulo de f de x menos 3 é igual a 0,2, certo? Então, nesse caso aqui, o meu deltinha vale 0,1 e o meu epsilon vale 0,2, certo? Agora, se eu for colocar naquela anotação que eu passei para vocês, que é a anotação aqui em verde que está escrito, eu vou escrever assim, nesse exemplo aqui, 0 é menor que o módulo de x menos 1, que é menor que 0,1. Então, falta o módulo aqui. 0 não, aqui não tem 0. Então, módulo de f de x menos 3 é menor que 0,2. Ou seja, então, o que eu estou falando aqui? Então, 0 é menor que a diferença, que é menor que 0,1. Então, o módulo é o menor que 0,2. Certo? Então, a gente pode afirmar isso. Beleza? De acordo com o que a gente analisou. Porque o módulo pode ser cada vez menor. Essa diferença pode ser cada vez menor. E o mesmo é válido para as outras sentenças que eu coloquei lá em cima. Então, se você for analisar para cada uma das três aqui, que nem eu analisei para a primeira, a segunda vai ficar a mesma coisa. A segunda e a terceira vão ficar a mesma coisa. 0 é menor que módulo de x menos 1, que é menor que 0,01. Portanto, então, né, módulo de f de x menos 3 é menor que 0,02. Por quê? Se eu estou falando que o módulo de x menos 1 é menor que 0,01, portanto, o módulo de f de x menos 3 tem que ser menor que 0,02, porque um depende do outro. Certo? E assim por diante, até o nosso terceiro exemplo. Certo? Só para a gente finalizar essa parte aqui. Beleza? Recomendo que vocês analisem isso aqui, estudem. Opa, não tem igual. Porque esse começo aparece um pouco confuso, mas depois vocês se acostumam, tá bom? Com a noção intuitiva de limite. Portanto, quanto menor a minha diferença para um, vai ser menor a diferença para o outro. Então, no caso do x menos 1, módulo de x menos 1 vai ser uma diferença. O módulo de f de x menos 3 segue o mesmo padrão de diferença. Se eu diminuir esse número, que é o deltinha, como eu estou diminuindo ele, quer dizer que eu estou aproximando mais de 1, então vai acontecer a mesma coisa. Eu diminuo o número aqui, no caso do epsilon, eu vou aproximando mais de 3, certo? Portanto, baseado nisso, analisando que esses valores, tá vendo? Ó, aqui o deltinha, essa aqui a gente pode falar que é a coluna do deltinha, e essa aqui é a coluna do epsilon. O que a gente pode falar baseado nisso? Tá? Então a gente vai notar agora, para generalizar, que já está aqui, que o deltinha está sendo exatamente a metade do epsilon. Como assim? Tá vendo aqui, ó? Não está seguindo o padrão? Lembrando que isso aqui é uma fórmula já pré-estabelecida, por isso que é um exemplo específico, tá? Só para exemplificar. 0,1, 0,2 é metade, 0,01, 0,02 é metade, e assim por diante. Portanto, o deltinha, nesse caso, nessa função 2x mais 1, é igual a metade de epsilon. Portanto, deltinha igual a epsilon sobre 2, certo? Portanto, é isso que eu vou fazer agora, a partir desta parte aqui. Lembra que eu coloquei lá em cima para vocês a nossa notação genérica? 0 é menor que x menos 1, que é menor que deltinha, certo? Então, módulo de f de x menos 3
é menor que epsilon. Agora eu vou trocar esse deltinha por epsilon sobre 2. Eu posso escrever assim, ó. 0 é menor que módulo x menos 1, menor que deltinha, que é igual a epsilon sobre 2, correto? Então, módulo de f de x menos 3 é menor que epsilon. Galera, eu vou parar por aqui, senão esse vídeo vai ficar muito longo. Eu vou continuar na próxima videoaula. Um abraço.